João capítulo 14, a partir do versículo 2, nós vamos ler de pouco a pouco esse texto. Deixa a sua Bíblia aberta. Esse texto é um texto de consolo, de conforto. Jesus libera algumas palavras de conforto sobre a vida dos seus discípulos, porque Jesus começa a falar sobre a sua morte. Jesus começa a anunciar que dali a pouco tempo, ele morreria, ressuscitaria e retornaria para o Pai. Então, ao longo do capítulo 14, Jesus começa a trazer algumas palavras, algumas afirmações que trariam conforto no coração dos discípulos e que também os alinharia e ativaria algo neles para que a partir daquele momento eles se posicionassem diante do propósito de Deus. Então João 14 é esse texto que Jesus está preparando o terreno, está preparando os corações. Depois você vai poder ler João capítulo 15, onde Jesus começa a orar, ora por eles, pelos discípulos, ora por nós também, e ora por aqueles outros que ainda chegarão aqui, que ainda se renderão ao nome dele. Então, é um momento que parece de despedida, mas Jesus, ele aplica verdades poderosas no coração dos seus discípulos. E ele aqui começa a falar sobre aquele que continua operando e agora direciona a igreja, instrui a igreja, carrega a igreja para aquilo que Deus tem, o Espírito Santo de Deus. Jesus começa a falar sobre o Espírito Santo de Deus. E daqui, dessa quarta-feira, até algumas por diante, nós falaremos a respeito do Espírito Santo, a respeito daquilo que Ele faz, daquilo que Ele tem feito, daquilo que Ele ainda fará através da vida de cada um de nós, daqueles que entenderam que realmente carecem de que o Espírito Santo atue através das suas vidas todos os dias. Então, essa palavra, João capítulo 14, versículo 2, Jesus começa a confortar os discípulos, trazendo uma direção sobre o que Ele vai fazer por eles. Veja, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar um lugar para vocês. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Fala quem está do seu lado: Jesus preparou um lugar para mim e para você. Jesus preparou um lugar para nós, amém, irmãos? É a palavra que Ele traria de conforto aos corações daqueles discípulos que acharam que Jesus, eles nunca mais veriam Jesus, e agora como seria sem Jesus? Como eles ficariam se eles agora já estavam acostumados a viver nesses 3 anos, dia e noite, o tempo inteiro na presença de Jesus? Como seria agora sem Ele? E Jesus diz, o primeiro conforto de Jesus aos seus discípulos, e é para nós também, é que Ele foi para o Pai para preparar um lugar para nós. Se você não tem um lugar para você na terra, já existe uma casa preparada para você no céu. Mas isso tem que encher o nosso coração de alegria. Isso precisa nos encher de esperança. Essa palavra precisa queimar o nosso coração de satisfação e gratidão, porque Jesus foi preparar um lugar para nós. Ele disse: eu vou, mas eu não vou esquecer de vocês. Eu vou para a glória, mas eu não esqueço daqueles que andam comigo. Eu não esquecerei. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou preparar. Então, eu não sei você, mas quando eu penso que o Deus do universo se importou de tal maneira comigo,
de abandonar toda a sua glória e vir aqui, para morrer pelos meus pecados, e depois, quando poderia desfrutar da glória eterna e não se preocupar com mais nada, Ele ainda se preocupou em reservar, preparar um lugar para mim. Meu irmão, a gente só prepara aquilo que não está pronto, né? Tem coisas que não precisa preparar, já está pronto. Tem coisas que você vai lá no mercado, está pronto, você pega, come, não precisa preparo. Mas você quer fazer um bolo, Sabrina? Você tem que fazer o quê? Você tem que preparar. Então o preparo requer de você atenção e cuidado. Você acha que Ele esqueceu de você, mas o cuidado de Jesus é tão grande com a sua vida, com a minha vida, que Ele está preparando algo precioso para nós. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Coríntios que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória eterno. Tem coisa que está acontecendo aqui, nós falamos disso no domingo, sobre tempestade, sobre vento. Às vezes parece que é difícil suportar certas coisas, mas sabe, tudo aquilo que nós passamos e nós suportamos, vai valer a pena. Vai valer a pena aguentar firme, vai valer a pena confiar que Ele está fazendo algo que nós jamais esperaríamos que alguém fizesse por nós. Ele está preparando uma casa, uma morada para mim e para você no céu. Mas para que eu e você acessemos esse lugar, nós precisamos antes entregar a nossa vida para Ele. Jesus não preparou um lugar para as multidões que o acompanhavam. Jesus preparou um lugar para todos aqueles que se tornaram discípulos dele. Jesus prepara o lugar para os discípulos dele. Se você é discípulo, tem lugar para você. Se você não é discípulo, você ainda tem chance. Quem aqui tem o desejo de ir para o inferno? Ninguém? Quem aqui já fez algo, já tomou uma decisão para não precisar ir para esse lugar de dor e sofrimento horrível? Levanta sua mão, aleluia. Se você tomou essa decisão, querido, Jesus te livrou do inferno. Jesus fechou as portas do inferno para você. Jesus fechou a sepultura que estava aberta para você. Você passou por tanta situação que você poderia estar morto e já no inferno, mas Jesus não permitiu que isso acontecesse, porque Ele tinha uma obra para fazer na sua vida. Amém? Então essa é uma palavra que confortava o coração dos discípulos. Tem um lugar preparado para você. Agora lê comigo versículo 12, 13 e 14. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, e tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Fala quem está do seu lado. Sabe qual é a outra palavra de conforto de Jesus? É que Ele continua ouvindo nossas orações. Ele ouve as nossas orações. Ele ouve quando você fala com Ele, e às vezes você não consegue nem falar. Tem momentos que nós não conseguimos falar. Tem momentos que as palavras faltam.
Tem momento que só o coração geme, a alma geme. Tem momentos que a gente não sabe como articular uma frase para colocar diante de Deus. As nossas lágrimas só rolam. Tem horas que a gente não sabe como se expressar diante de Deus. Tamanha nossa crise, dificuldade para falar, para encontrar até palavras. E nesse momento a Bíblia vai falar que o Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando as suas palavras faltam, as palavras do Espírito Santo continuam chegando até o Pai. Ele confortou os discípulos dizendo: eu vou continuar ouvindo suas orações. Irmão, sabe por que isso é tão maravilhoso? Porque os discípulos sabiam que tipo de vida de oração Jesus levava. Os discípulos viam a vida de oração que Jesus levava. E quando a gente começa a ler os evangelhos, quando a gente começa a ler a respeito de tudo que Jesus fez, ou de parte, porque tudo seria impossível, mas de parte do que Jesus fez, nós vemos que uma coisa realmente impressionou os discípulos, a ponto dos discípulos pedirem para Jesus ensiná-los a fazer. Sabe o que foi? Não foi curar, não foi pregar, não foi andar sobre as águas, não foi multiplicar pão e peixe, não foi transformar água em vinho. Os discípulos pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Porque tudo que Jesus realizava era maravilhoso, mas quando Jesus orava era diferente, porque quando Jesus orava, Jesus expressava toda a sua intimidade. E eles queriam orar assim, e eles queriam ter essa intimidade, e eles queriam ter esse relacionamento. Por isso eles disseram: Jesus, ensina-nos a orar. Será que você não tem que pedir a Jesus para te ensinar a orar também? Será que você não tem que pedir a Jesus para te ensinar a orar? Porque você já aprendeu a fazer muita coisa para Ele, mas quando a gente faz as coisas para Ele, nós somos apenas empregados. Isso não quer dizer que nós somos filhos. Existe uma diferença muito grande entre ser um filho de Deus e ser um funcionário de Deus. O funcionário de Deus presta serviço para Deus. O filho, ele sabe que ele fazendo alguma coisa ou não, ele nunca faz para Deus, ele sempre faz com Deus. Então o filho, ele não se ofende, ele não se frustra, porque ele conhece a sua identidade. Sabe o que os discípulos estavam querendo? Jesus, nós queremos essa identidade de filhos, para o Senhor nos ensinar a orar como filhos. Não nos ensinar a orar como, não, para que nós não oremos como pedintes, para que nós não oremos como aqueles que são os seus funcionários, para que nós não oremos como os hipócritas, como os fariseus, mas para que nós oremos como filhos. Se eu te chamar para fazer uma oração aqui na frente, você sabe fazer? Você vai me dizer que você fica nervoso e não consegue falar? Se eu te chamar para ler um texto bíblico aqui, você lê? Você sabia que eu consigo identificar, quando eu ouço alguém orar, o tipo de relacionamento que ele está tendo com Deus? Não é por causa da imponência na voz, mas é para se realmente saber se ele está falando com Deus diariamente ou não. Nós sabemos. Por isso que você não quer oração de qualquer um, por isso você não pede oração para qualquer um. Você sabe também, mas talvez você seja aquele que não sabe orar ainda, porque não ora. Talvez seja você aquele que não consegue conectar uma oração, conectar a palavra de oração, não porque você está sofrendo, mas porque você não ora. E quanto menos você ora, menos você sabe orar. Ah, pastor, mas a gente não precisa saber orar, falar com Deus, precisa saber. Precisa saber, precisa sair alguma palavra assim. E o exercício diário faz com que a gente se aprofunde. A busca diária faz a gente ser mais profundo e menos raso. Qual é o problema da igreja brasileira? É porque é uma igreja que é rasa no seu relacionamento. Por quê?
Porque a igreja se tornou o ajuntamento, que se ajunta para fazer aglomeração e ouvir uma boa palestra. Depois vai para sua casa e nada muda. Você veio aqui porque você quer ouvir uma palestra, ou você veio aqui para você cultuar a Deus e entregar sua vida para Ele? Sabe o que a Bíblia fala que é um culto? Romanos capítulo 12, versículo 1. Depois você lê lá, você vai ver o que é um culto racional. É entregar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Culto racional não é culto sem barulho, irmão. Culto racional não é culto morto, não é culto calado. Culto racional é entrega verdadeira, é entregar tudo. Jesus estava dizendo para os discípulos assim: vocês me pediram para ensinar a orar, vocês aprenderam a orar, e agora as orações de vocês continuarão sendo ouvidas. Mas Jesus fala algo impressionante no versículo 12. Impressionante. Por favor, coloca para mim o versículo 12 de João 14. Vamos ler todos juntos? Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará e fará Impressiona ou não? Aí eu pergunto para você: você está fazendo as obras que Jesus fez? Você está fazendo maiores? Por que não? O que está faltando? Está faltando a gente tomar posse do versículo 16. Por que Jesus falou isso para os discípulos? No versículo 16 ele vai dizer: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Aleluia. Sabe por que às vezes as obras não acontecem? Porque nós não tomamos posse daquilo que a palavra de Deus já liberou sobre nós. O Espírito de Deus habita em nós. Bate no ombro forte assim de quem está do seu lado, fala assim: presta atenção, porque tem algo muito forte dentro de você. Ei, irmãos, tem algo muito poderoso que foi liberado. Agora, qual é o problema, pastor? O problema é o seguinte: imagina que eu digo para você assim: olha, eu tive um encontro com Deus, Ronaldinho, tão forte, que Deus se apossou de mim e me fez um grande jogador de futebol. E aí você vai para a quadra e me vê jogar. Deus está em mim porque Ele me deu toda a capacidade e habilidade. Mas lá você não me vê com velocidade, meus dribles não acontecem, o meu passe é horrível, eu não faço gol, não faço nada. Você vai duvidar de pelo menos duas coisas: ou do meu encontro com Deus, ou do Deus que eu sirvo. Tá certo, irmãos? Não estou brincando não, tá, irmãos? Esquece, finge que não foi eu isso com futebol, esquece. Pense em outro exemplo, porque eu quero que você entenda. Não quero que você leve para algo pejorativo. Se alguém disse para mim: eu tive encontro com Deus e Ele se apossou de mim, e Ele me deu uma habilidade tremenda para fazer algo, e eu olho para Ele e não acontece, eu vou duvidar de pelo menos duas coisas: ou esse encontro não aconteceu, ou esse Deus é um Deus fraco, inoperante e até mesmo inexistente. Então eu pergunto para você:
Quando você sai pelas ruas e diz que o Espírito Santo habita em você, as pessoas olham para você e veem algo diferente, ou elas olham para você e veem você do mesmo jeito que sempre foi. Uma coisa pode não estar acontecendo, porque esse Deus que eu sirvo é o Deus Todo-Poderoso do Universo, e Ele existe, e Ele já provou, e Ele prova a sua existência todos os dias. Então, pessoas podem duvidar que você realmente teve um encontro com Ele, porque sua vida não mudou. Você continuou linguarudo, fofoqueiro, mentiroso, ladrão, pilantra, mau caráter, agressivo, mal-humorado, mal pagador. Alguma coisa está errada, alguma coisa errada não está certa. Que encontro foi esse que o Espírito de Deus habitou em mim? O Espírito Santo de Deus habita em mim e nada diferente aconteceu. Nada mudou. Nem mesmo desejo por Ele eu tenho. Ao longo de muitos e muitos anos, o Espírito Santo foi esquecido, e as pessoas consideravam os outros crentes, porque eles frequentavam igrejas e tornaram-se membros de igreja. Mas isso, meu irmão, mas isso, até um satanista pode ser. Vou repetir, mas ser membro de igreja e batizar-se, até um satanista pode ser. De vez em quando descobrem um ou outro infiltrado dentro da igreja. Minha pergunta é: você realmente teve um encontro com Ele? De mudança, de transformação? Como eu sei disso, pastor? A Bíblia vai falar sobre frutos. Se você teve um encontro com Deus, o Espírito Santo habita em você, no mínimo, os frutos dele começam a aparecer. Alguém vai dizer assim: esse camarada era um cara agressivo, agora ele é pacífico, ele é paciente. Ele não tinha paciência nenhuma, agora ele é paciente. Ele era uma pessoa rude, mal educada, e agora ele é amável. Agora ele é doce. Onde estão aqueles que revelarão os frutos do Espírito por terem tido um encontro real com eles? Com Ele. Nós já falamos desse texto, a Bíblia fala que a ardente expectativa, a criação tem uma ardente expectativa pela manifestação dos pastores de Deus. Amém? Não, amém. Tem expectativa pela revelação dos profetas de Deus, amém? Não. Pelos evangelistas de Deus? Não. Pelos mestres? Não. Doutores? Não. Teólogos? Não. A ardente expectativa da criação é pela manifestação dos filhos de Deus. Querido, você não precisa ter uma habilidade eclesiástica para você contagiar a vida de alguém. Você não precisa de habilidade. Você só precisa realmente ter tido um encontro com Ele. E a partir disso, toda vez que você revelar a sua identidade de filho, pessoas serão tocadas. Eu tenho ouvido alguns testemunhos de algumas pessoas, falando que algumas pessoas estão perguntando: o que está acontecendo naquela igreja? Você está naquela igreja, o que está acontecendo lá? Não é aquela igreja, é o Deus que opera naquele lugar, através da manifestação dos filhos.
Quando Jesus falou, eu vou e virá um outro ajudador, essa palavra outro quer dizer da mesma natureza, não é outro diferente, é a mesma natureza, seria como se fosse ele mesmo continuando a sua obra. Esse é o Espírito Santo que foi liberado, e Jesus conforta os seus discípulos assim. Como você gostaria de ser consolado no dia da morte de alguém que você ama? Qual seria o maior consolo que você poderia receber da pessoa que você ama que morreu? O que te deixaria feliz, saltando de alegria? Era você saber que daqui a pouco ela vai levantar do caixão e vai estar com você de novo. O que Jesus estava falando para os discípulos é: eu vou, mas vocês não ficam só, vocês não vão me tocar, eu não vou comer à mesa com vocês em carne e osso, não vai ser assim como vocês vão me ver, mas eu vou morar, o meu Espírito vai morar dentro de vocês. Vocês não ficam sozinhos, e por causa disso, vocês serão habilitados a fazerem as obras que eu faço e a as fazerem ainda maiores. Querido, você veio para uma noite de confronto muito grande, e eu vim para essa noite de confronto junto com você. Não dá mais para a gente ficar mais ou menos, ou é ou não é. Não dá mais para, como foi a igreja de Laodiceia, porque você é morna, eu vou te botar para fora. Ou é ou não é. Ou você teve um encontro com Deus, ou você não teve um encontro com Deus. Não tem mais ou menos. Eu não estou falando que você vai sair por aí levitando, você vai sair por aí tocando, gente vai levantar do caixão, gente vai sair do hospital. Isso pode mesmo acontecer em algum momento, mas não é isso que vai dizer. Não é isso que o encontro com Deus não é isso, ou não é só isso, mas se revela na real transformação da sua vida. Um dos frutos do Espírito é a alegria. Uma das características do reino dele é um reino de alegria. E às vezes espanta ver que tem pessoas que não são cristãs, mais alegres do que um cristão. Como pode isso? Como pode isso? É porque ele tem tanta coisa e eu não tenho nada, mas Jesus não falou que era essa a sua alegria não viria das coisas. A alegria vem da presença dele. Nós precisamos passar, todos nós, a viver todos os dias experimentando dessa presença maravilhosa que nos habilita a fazer todo tipo de coisa. Essa semana eu fui no centro de especialidade levar Benjamin, encontrei com Marciana. E ela teve a cara de pau de ver meu filho no meio da rua, porque não foi lá visitar. E aí depois a gente conversando, ela falou assim: pastor, parece que ele não é seu primeiro filho, porque a gente vê um jeito, né, uma coisa e tal. Irmãos, eu nunca lidei de perto com criança. Minha sobrinha nasceu, eu morava no Ceará ainda. Eu não ajudei a fazer nada com minha sobrinha, nunca tinha trocado uma fralda quando eu fui trocado do meu filho. Porque só naquela boneca lá do dia do chá revelação, chá de bebê. Nunca, nada. O que é isso? O que você acha que é isso? Conseguir dar banho, hein, Ítalo? Você também passou por isso? A gente pegar e dar banho. A gente não tem medo de fazer certas coisas, de trocar fralda, de colocar remédio no nariz, de colocar supositório. O que é isso, irmãos? Sem um curso, sem nada.
Mas você não estava orando por mim? Para Deus me dar sabedoria? Não estava não? A igreja não orou por isso? Você orava, você ora ainda por isso. Eu orei por isso, minha esposa orou por isso. Nós oramos, nós buscamos isso. Quando a coisa começou a acontecer, depois que a Marciana falou comigo, antes eu não estava percebendo, depois que a Marciana falou comigo, eu saí de lá, e Deus falou comigo, me jogou no chão, e disse assim: você nunca me agradeceu por isso, porque foi eu que te capacitei. Aquilo que você está fazendo, que às vezes, sabe, quase que já deu ruim, mas você consegue. Quem você acha que está te habilitando a fazer? Quem é que pode nos habilitar a fazer uma coisa que a gente talvez jamais pensou em fazer? O Espírito Santo de Deus. Nós precisamos tomar posse daquilo que foi liberado sobre nós. Você precisa começar a orar por alguém, ou orar por mais pessoas. Mas quando você for orar, você precisa impor suas mãos nela e liberar sobre ela aquilo que já foi liberado sobre você. Dizer: Jesus, assim como o Senhor liberou o Espírito Santo sobre a minha vida, eu libero o Espírito Santo sobre a vida dessa pessoa, para libertar, para curar. Você precisa liberar sobre a sua casa, sobre os ambientes que você anda. Você precisa declarar a palavra. Você precisa buscar, orar. Você precisa orar mais, você precisa ler mais a Bíblia, sim. Você precisa declarar mais a Bíblia, declarar mais a palavra em voz alta. Deus conhece o meu pensamento, mas o diabo não. O diabo não ouve seu pensamento, ele ouve a sua voz, e ele é expulso ao som da sua voz, no nome de Jesus. Estava na minha casa esses dias e parecia que eu vi fui fechar a janela, parecia que eu vi uma sombra preta passando assim, lá do lado de fora. Eu me arrepiei todo. Sabe o que eu fiz? Abri a porta, fui lá fora, de peito aberto. Demônio do inferno, seu lugar não é aqui. Se for você, você está expulso em nome de Jesus. Ouça a minha voz e obedeça a autoridade que foi liberada sobre mim. Querido, você precisa começar a liberar a palavra sobre a sua casa. Jesus falou: vocês vão fazer obras maiores. Quando Jesus chegou em Gadara, um menino endemoniado que vivia no sepulcro, que morava no cemitério, que dormia nas tumbas do cemitério, que vivia acorrentado, com corrente presa nele, pedaço de corrente nele, porque nada amarrava ele. Ele vivia dentro do cemitério, ele se alimentava de cadáver, demoniado. Jesus chegou em Gadara e não falou nada. Aquele endemoniado veio correndo e se lançou aos pés de Jesus e falou: Jesus Nazareno, que temos nós contigo? Jesus deu uma palavra e aquele moço foi liberto. E depois que aquele moço foi liberto, ele saiu anunciando a palavra de Deus para todos os lugares. Nós precisamos ativar mais aquilo que foi liberado sobre nós, irmãos. Nós precisamos tomar posse e liberar aquilo. Sabe qual é o grande problema? Às vezes, eu quero falar aqui para os mais velhos que estão aqui dentro, mais velhos de crença, como diz irmã Dalcisa. Os mais antigos crentes, sabe o que acontece? Às vezes a gente vê esse mover novo de Deus, esse sopro novo de Deus, e às vezes a gente fica com medo. Sabe por quê? Eu vi um ditado que é muito verdade:
Passarinho que foi criado em gaiola pensa que voar é doença, Ney. Eduardo. Passarinho que foi criado em gaiola, Vanessa, pensa que voar é doença. E a gente para. Eu estava conversando com um amigo meu, falando assim, tem umas coisas diferentes acontecendo aqui, comecei a contar, ele falou assim, isso aí é um avivamento, mas sabe de uma coisa, avivamento é uma onda que Deus libera. Você precisa surfar nessa onda, porque a onda vai passando. Não deixa ela passar. Não deixa ela passar, querido. Não deixa passar aquilo que Deus está fazendo. Não deixa passar o que o Espírito Santo está liberando. Quando você ouve uma palavra dessa, quando você vê um pastor da igreja, o profeta que Deus liberou sobre essa cidade, vem aqui liberar uma palavra dessa, sabe o que eu estou liberando para você? Uma chave. Você pegar essa chave e liberar sobre sua casa. Correntes vão quebrar na sua casa. Pessoas serão libertas na sua casa. Amigos seus serão curados. Amigos serão libertos. Se converterão a Jesus. Use aquilo que Deus está liberando sobre você. Não se prenda. Libera a palavra. Profetiza a palavra. Profetiza sobre os seus, profetiza sobre a sua rua. Vocês ouviram o testemunho da pastora Érica aqui? Senhor, eu quero fazer algo pela minha rua. Ela só fez uma oração e Deus proporcionou o resto. Se você tiver coragem de orar, tiver coragem de pregar, tiver coragem de liberar a palavra, Deus vai fazer o resto na sua casa e no seu bairro também. Você precisa acessar isso, tomar posse em nome de Jesus. Liberar a palavra para todos os momentos que você está falando. É melhor liberar a palavra do que liberar piada. E olha, quem está falando para você é alguém muito bem-humorado. Mas na minha casa, com a minha esposa, com meu filho, eu faço questão de o tempo todo tentar liberar a palavra. Sobre o meu filho, sobre a minha esposa, sobre a minha casa, sobre o ambiente que eu vivo. Eu postei no grupo esses dias, eu falei, postei no grupo esses dias, meu filho está dormindo ouvindo cantor cristão. Paz, libera o paz. Esses dias eu estava arrumando ele, ele começou com um mau costume, de toda vez que ia tomar banho, fazia xixi dentro da banheira. Fez isso uma, duas, 3 vezes, na 4ª vez. Peguei, tirei a fralda dele, ajeitamos tudo. A situação lá estava toda assim, ó, tá tudo vazio aí. Dá para ver, a gente sabe que está vazio. E quando eu botei ele na banheira, Jamilton, a situação lá embaixo ficou diferente. Eu falei assim, olha aqui, meu filho, a Bíblia diz que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Não adianta você começar a se assanhar não, porque não vai sair xixi aqui hoje, em nome de Jesus. Você acredita que não saiu? Você pode não acreditar, você pode achar que foi coincidência, mas daquele dia para cá nunca mais saiu na hora do banho, não. Eu prefiro ficar com a palavra. Eu prefiro continuar com a palavra. E você? O que você prefere? Você prefere continuar sendo você, continuando com as suas coisas do seu jeito? Eu prefiro ficar com a palavra. Eu prefiro ficar com aquilo que o Espírito Santo fala e libera. Em nome de Jesus, eu creio que se você crer, você verá a glória de Deus. Se você crer, você vai experimentar de coisas sobrenaturais. Se você crer, você vai começar a ver coisas diferentes. Não precisa vir para mim surpresa, você vai saber. É isso mesmo que precisa acontecer. Coisas estranhas passarão a ser coisas naturais no nosso meio. Coisas que eram esquisitas, chamadas de impossíveis. Deus vai remover essa palavra do nosso vocabulário, porque tudo será possível em nome de Jesus. Missionária Adi Baker, missionária na África,
chamada de Mama Aide. Cuida de crianças há anos. Milhares de crianças são cuidadas por ela. Várias vezes vão caravanas missionárias para lá. Eu não sei se todos os irmãos sabem, mas existe um alto índice de malária naquele lugar. Muitas pessoas contraem malária. E quando a caravana missionária chega, sabe o que a Mama Aide ensina? Ela fala assim: olha, pode ser que vocês peguem malária. Se vocês pegarem malária e sentirem os sintomas da malária, você chama uma das crianças para orar por vocês. E elas vão impor as mãos e vocês serão curados. Porque aqui nós ensinamos as crianças a nunca duvidar. Sabe qual é o nosso problema? Esse mundo ensina a gente a duvidar todos os dias. Esse espírito de incredulidade, de religiosidade, teima em nos prender cegos na incredulidade, na cegueira espiritual. Sabe de uma coisa? Eu quero começar a ser um daqueles que não duvidam de nada que Deus pode fazer. Eu quero que o Espírito Santo encha a minha vida hoje. Enche meu coração de paixão por Ele e de entendimento a respeito daquilo que Ele pode fazer através de mim. Em nome de Jesus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Já falei muita coisa e nós temos muito entendimento a respeito do Espírito Santo de Deus. Jesus nos deu esse entendimento, a Bíblia nos dá esse entendimento, mas a verdade é o que vai fazer diferença, não é o seu entendimento, é o quanto dele estará em você. Quanto você experimentará dele. Então eu quero que você agora faça um exercício. Nós vamos fazer um exercício aqui. O som da minha voz vai parar. Eu só vou fazer uma oração, só vou orar uma frase. E a partir disso, se você crer e buscar, será liberado coisas novas sobre você. Mas eu peço para você, fica com esse conforto de Jesus no seu coração. Tem um lugar preparado para você. Ele ouve a sua oração. E quando Jesus vai falar sobre coisas, Jesus vai falar assim: qual de vocês, se o seu filho lhe pedir um pão, você dará uma pedra? Ou se seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? E ele completa dizendo: ora, vocês sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará sem medida o Espírito Santo a todos aqueles que pedirem. Porque é o melhor que Deus pode te dar. Com Ele você consegue vencer tudo. Com Ele você consegue superar os seus limites. Então agora é a hora de você buscar ser cheio do Espírito Santo. Buscar que Ele libere algo sobre você. E nós ouviremos o som da ação do Espírito Santo nesse lugar. Nós vamos orar. Eu vou orar uma frase. E a partir disso é a sua vida. É você e Ele. Eu vejo o Senhor liberando asas sobre pessoas aqui, para alcançarem lugares altos em Deus, novos lugares para serem alcançados. Espírito Santo,
Enche esse lugar com a tua presença. Enche esse lugar com a tua presença.